Mas eu gostaria de ler com você hoje o capítulo 2, o versículo 17 de Malaquias, até o capítulo 3, versículo 5. A linguagem que a gente vai ler é a NAA. E diz assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez por estarmos aqui diante da Tua palavra, diante do que o Senhor quer falar sobre as nossas vidas. E Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração para sermos, Senhor, confrontados agora pela Tua palavra. Pai, fala nos nossos corações que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós chegamos, Pai. Que a Tua palavra nos mostre a verdade, que a Tua palavra, Pai, nos oriente qual é o caminho que nós devemos andar, Pai. Fala nos nossos corações dessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Primeiramente, bom dia. Se você não me conhece, meu nome é Guilherme, eu faço parte aqui da liderança da Igreja Bíblica Urbana. Bom, quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem ainda, mas quando eu era mais jovem, havia uma música de uma banda cristã que fazia bastante sucesso. E um dos trechos da música, ela dizia assim: extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Pode ser que se você nasceu, eu já vi algumas risadas aqui, e pode ser que se você nasceu ali até os anos 90, você tenha ouvido essa música. E se você nunca ouviu, fica tranquilo, eu vou explicar, eu vou decorrer um pouco sobre essa música nessa introdução. A música ela conta a história de um personagem chamado Johnny. Num aparente dia comum da vida de Johnny, ele é surpreendido com essa notícia, que o mundo acabaria na manhã seguinte. O problema de Johnny não era a notícia em si que ele havia visto. O problema é que ele tinha construído uma vida antes dessa notícia. E a letra deixa claro que Johnny passou a vida buscando tudo, menos a Deus. Ele viveu juntando riquezas, ele viveu acumulando bens, ele foi construindo segurança em coisas que não podiam sustentar o mais importante, que era a sua alma. A vida de Johnny passou num piscar de olhos. E agora ela estava prestes a acabar. E num certo momento dessa música, ela diz, prepara teu caminho, que aproveita ter o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que daria um homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar para dentro, ser muito mais que ter. E ainda a música termina de uma forma bastante incômoda, porque ela fala assim, esta noite pedirão sua alma, louco, pobre Johnny, nem sabe que tem uma alma. Eu já fiquei um pouco emocionado, porque há muitas pessoas que nem sabem que tem uma alma. E essa música é uma aplicação bastante contemporânea de textos bíblicos muito claros, especialmente de Lucas 12 e Mateus 16, mas ela também está ligada diretamente com esse texto que a gente leu aqui em Malaquias. Assim como Johnny, o povo no tempo de Malaquias vivia como se a justiça fosse algo apenas para os outros e não para eles mesmos.
Esse povo, na época de Malaquias, questionava: aonde está então esse Deus da justiça? Enquanto eles continuavam a ter uma vida sem nenhum arrependimento. O problema deles, e até mesmo o problema do personagem Johnny, sempre foi uma vida construída sem temor a Deus, sem arrependimento, com indiferença completamente à justiça de Deus. E tanto nessa música, quanto também no tempo ali de Malaquias, o choque da realidade é o mesmo. O juízo chega de repente. Ele não nos avisa, ele não nos manda um recado, ele não nos manda uma mensagem. Nós custamos a acreditar que tudo na nossa vida pode acabar num piscar de olhos. Nós achamos que sempre ainda temos tempo de mais um objetivo, que sempre ainda temos tempo de alcançar mais alguma segurança na nossa vida, que sempre ainda temos tempo de ter mais controle ainda na nossa vida. E enquanto isso, a vida vai passando. Deus vai ficando em segundo plano e nós vamos vivendo como se fôssemos senhores da nossa própria história. E o tema do sermão de hoje é: vir à igreja não é o bastante quando não há arrependimento. E uma das razões pelas quais o arrependimento é constantemente adiado nas nossas vidas é porque nós lidamos mal com o tempo. Vivemos como se o relógio estivesse sempre ao nosso favor, sempre ao nosso lado, como se ele nos desse alguma margem, alguma folga de novas oportunidades limitadas na nossa vida. Nós sempre pensamos: depois eu resolvo isso, depois eu acerto a minha vida com Deus, depois eu levo a fé um pouco mais a sério. O problema é que o tempo nunca nos avisa quando ele termina também. Deus, ele não é injusto. É o nosso coração que confunde a paciência de Deus com a ausência dele. E esse texto não é um chamado para você aprender a calcular bem o tempo da sua vida. É um chamado para a gente responder a Deus, enquanto ainda temos tempo. E o versículo 17 desse capítulo 2, ele começa com uma acusação muito forte. Malaquias diz ao povo: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E isso é muito sério, porque o texto mostra que esse cansaço não vem de um dia isolado, nem de um erro pontual, mas sim de uma postura constante daquele povo. É uma provocação contínua. Eles insistem na ideia de que Deus seja injusto, insistem em prestar um culto de qualquer maneira a esse Deus. O povo fala de Deus, ele fala sobre Deus, ele fala diante de Deus, mas de uma forma desrespeitosa. A fala deles provoca e irrita Deus. E isso gera o que o texto chama aqui de cansaço. Não no sentido de que Deus está desanimado, obviamente, mas no sentido de chegar a um ponto que a paciência de Deus está se esgotando. E a maneira de Malaquias, a maneira com que ele fala, é como se ele estivesse dizendo ao povo: Deus é paciente, mas não confundam a paciência de Deus com a aprovação com o que vocês fazem. E o mais impressionante é a resposta que o povo dá. Eles perguntam: em que nós o cansamos? Temos feito tudo, temos feito o culto, está tudo certo. Como nós cansamos a Deus? Eles realmente acreditavam que a maneira que eles cultuavam a Deus era correta. Na cabeça dele, o problema não estava neles, estava em Deus. E para a gente entender o porquê que eles pensavam assim, é importante a gente lembrar o contexto em que eles estavam vivendo. Esse povo estava na época do pós-exílio babilônico. Eles já tinham voltado à sua terra, eles já tinham reconstruído o templo, mas ainda assim eles viviam sob o domínio persa, sofrendo com impostos pesados, exploração econômica, injustiça constante nas suas vidas. Então, essa realidade gerou neles uma frustração. Eles olhavam para essa situação e se sentiam completamente injustiçados. O problema é que essa frustração, em vez de gerar neles arrependimento, produziu uma cegueira espiritual. A falta de arrependimento fez com que eles deixassem de ver os seus próprios pecados, os seus próprios erros, e pior ainda, fazer eles dizerem algo ainda mais grave.
Porque a sequência do texto diz assim: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Aonde está o Deus da justiça? O que na verdade eles queriam dizer, mas eles não tiveram a total coragem de dizer isso é: será que vale mesmo a pena servir a Deus? Olhem à sua volta. Quem é que são os ricos? Quem é que são os prósperos? Quem é que são os populares? São justamente aqueles que não temem a Deus. Aqueles que vivem sem regra, que fazem o que querem, e é incrível como tudo dá certo para eles. E às vezes a gente até pode pensar assim também, que os ímpios ao nosso redor prosperam e nós não. E chega a ser tão absurdo isso, porque esse questionamento vem de um povo que está sendo confrontado desde o início desse livro, exatamente porque eles não prestam um culto digno a Deus. E se a gente olhar para as pregações anteriores, a gente vai ver que o profeta já tinha acusado eles de infidelidade, de adultério, de um culto negligente oferecido de qualquer maneira diante de Deus. Ou seja, Deus já havia deixado claro a rejeição com o culto que eles prestavam. E em vez deles se arrependerem com tudo que já tinha sido falado, agora eles acusam a Deus. Colocam em causa a fidelidade e a justiça do Deus Altíssimo. E aqui é importante a gente perceber uma coisa, porque o problema não é questionar a Deus por alguma situação que você esteja passando, porque se você lembra, se você estava aqui, a gente estudou sobre Abacuque, e a gente viu um profeta que questionou a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Até quando os ímpios prosperarão? Mas tem uma diferença enorme na forma com que Abacuque fala. Porque ele pergunta a Deus com dor. Ele pergunta a Deus com temor e com fé. Ele se coloca diante de Deus com humildade e não acima dele, achando que o problema era Deus. E é exatamente por esse coração duro e pesado que quando Deus responde ao povo de Malaquias, ele não responde com uma explicação, ele responde com juízo. Em Malaquias 3:1, ele fala: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, que resposta! Deus diz: eu vou enviar um mensageiro. E isso é tão impressionante porque essa fala de Malaquias está há 400 anos antes de Cristo. E ele já anunciava que Deus levantaria um mensageiro para preparar o caminho diante dele. E essa promessa não aparece somente aqui, ela já tinha sido anunciada em Isaías 40, quando Isaías fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E essa palavra ela se cumpre exatamente em João Batista. E se nós lermos Mateus 3, você não precisa abrir, mas João aparece no deserto da Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus faz questão de dizer que é exatamente João a quem Isaías falava, a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. E o mais forte ainda é que em Mateus 11:10, o próprio Jesus citou essa passagem de Malaquias 3:1 e o aplica diretamente a João Batista. Ou seja, quando Deus vai responder a pergunta do povo em Malaquias, ali no capítulo 2, no versículo 17, quando eles perguntam onde está o Deus da justiça, Deus não começa falando diretamente do juízo. Ele começa chamando o povo a um arrependimento. Deus não estava ausente quando eles pensavam que Deus estava ausente. Era o povo que não estava preparado para a vinda de Jesus. E na sequência, o texto diz: de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E meus irmãos, Deus não deixa absolutamente nada
passar em branco. Repare que por 2 vezes ele usa praticamente a mesma expressão. A quem vocês buscam e depois a quem vocês desejam. Isso não está aqui por acaso. Deus está tocando exatamente na expectativa daquele povo. Eles de fato buscavam o Senhor. Eles de fato desejavam o Messias, mas não do jeito certo. O que eles realmente esperavam era alguém que tirasse eles daquela situação difícil, do sofrimento econômico, dos impostos pesados, do abuso do sistema persa. Eles queriam uma libertação, eles queriam um alívio. E eles até queriam uma certa justiça, mas apenas do lado exterior da coisa. A mudança era apenas das circunstâncias e não do coração deles. E é aqui que o texto gera, na verdade é aqui que o texto ganha um tom quase que irônico, porque Deus diz em outras palavras, vocês estão pedindo a minha vinda? Vocês dizem que me desejam? Pois então, eu virei. E este versículo que nós lemos agora, ele fala sobre 2 mensageiros. O primeiro mensageiro, aquele que prepara o caminho, nós vimos que é João Batista. E depois ele fala o Senhor que vem, chamado aqui de mensageiro, ou dependendo da sua versão da Bíblia, anjo da aliança. E isso, para quem estava lendo naquele contexto, faria todo sentido para quem vivia no Antigo Oriente. Porque naquele contexto era comum que antes da chegada de um rei, fosse enviado um mensageiro adiante dele. E a função desse mensageiro não era apenas de anunciar que o rei estava chegando, mas era de preparar o caminho, de remover os obstáculos e de corrigir o que estava fora de ordem. Era um aviso, o rei está chegando, se preparem. E esse rei é o nosso Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da aliança. Ele não veio apenas para anunciar algo, como o primeiro mensageiro veio. Ele veio para cumprir a aliança. Ele veio como o sacrifício perfeito. Ele veio como o sacerdote perfeito. Ele veio para purificar o templo. Ele veio para tornar possível que eu e você pudéssemos cultuar a Deus da maneira correta. E hoje, meus irmãos, o nosso culto ele só é aceito porque Cristo veio. Porque senão nós estaríamos fazendo exatamente a mesma coisa. Então o povo dizia que desejava a vinda do Senhor, dizia que ansiava pelo Messias, mas o que eles realmente esperavam era que alguém resolvesse os seus problemas externos. E meus irmãos, trazendo isso para os nossos dias, Deus quer tratar algo mais profundo na nossa vida. Não são as circunstâncias ao nosso redor, não são os governos que estão instituídos nos nossos países, não é a opressão que nos rodeia. Deus quer tratar o meu e o seu pecado. Deus quer tratar o nosso caráter. Deus quer tratar o nosso coração. Porque se Deus estivesse primariamente preocupado com os governos e com as circunstâncias externas da nossa vida, Ele simplesmente poderia mudá-los. Ele é soberano para isso, e disso eu não tenho dúvida. Ele poderia ter feito isso naquele tempo daquele povo, mas Deus estava mais preocupado com o relacionamento daquele povo e com Ele. Cristo não veio apenas para mudar cenários, meus irmãos. Ele veio para mudar os nossos corações. E é exatamente aqui que o texto ele muda de tom. Porque se Cristo vem para tratar o meu e o seu coração, se vem para tratar o pecado, a pergunta inevitável é quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. E essa não é uma pergunta retórica para despertar uma certa curiosidade para a gente. Na realidade é uma advertência. Porque o mesmo Senhor que vem como resposta ao clamor de um povo, Ele vem também como purificador desse povo. E aqui Malaquias ele usa 2 imagens marcantes daquele tempo.
Ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E essas imagens eram muito conhecidas para aquele povo, para o povo que leria isso. O ourives, ele pegava o ouro, ainda no seu estado bruto, colocava no fogo e com cuidado ele ia separando o que era ouro daquilo que não era. O fogo não destruía o ouro, ele simplesmente separava as impurezas que estavam ali no ouro. Da mesma forma, o lavandeiro usava substâncias muito fortes, como a potassa, dependendo da versão da sua Bíblia, ou o sabão, que não era um sabão como nós estamos acostumados hoje, mas a potassa, o sabão, era para remover as manchas mais profundas do tecido. Não era um processo delicado, não é como a gente pega as nossas roupas hoje, joga na máquina e sai tudo limpo. Não era assim que funcionava. A potassa era usada para tirar as manchas mais profundas. Não era um processo delicado e exigia muito esforço das pessoas. Mas era muito eficaz naquilo que era proposto a fazer. Então, quando Malaquias diz que o Senhor se assentará como refinador e purificador, ele está mostrando algo muito importante. Esse processo não vai ser rápido e nem vai ser superficial, porque o refinador ele senta, ele observa, ele acompanha o processo da purificação até que o metal esteja completamente purificado. E nota que o texto diz aonde esse trabalho começará, porque ele fala, purificará os filhos de Levi. Ou seja, essa purificação, ela começa pela casa de Deus, pelo sacerdócio. E isso faz todo sentido, porque ao longo dos capítulos anteriores, a gente viu que Deus já havia anunciado o culto negligente, como a gente falou no início, as ofertas indignas, e os sacerdotes não levavam o nome do Senhor a sério. O objetivo dessa purificação não é que eles fossem destruídos, mas que houvesse restauração. Porque o texto diz que eles trarão, após essa purificação, eles trarão ofertas justas. E se a gente se lembrar das últimas pregações, o problema não é que eles não estavam, na realidade, cultuando a Deus. O problema sempre foi um culto oferecido por corações impuros. Mas o centro dessa purificação não está nem no fogo, e nem na potassa, nem no sabão. Está na cruz de Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue. Um sangue mais poderoso do que qualquer outro fogo do ourives. Mais eficaz do que qualquer substância de limpeza. É esse sangue hoje que purifica a minha e a sua vida. Em Cristo, Deus inaugura um novo tempo, em que o seu povo não é purificado externamente, mas ele é transformado no seu coração. E somente assim, Deus pode receber um culto que agrada a Ele. Somente assim é que nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E é por isso que esse texto nos confronta exatamente com essa verdade, que é, vir à igreja não é o bastante quando não há arrependimento nas nossas vidas. Porque é possível a gente estar aqui na igreja e mesmo assim a gente não estar diante de Deus. É possível a gente vir aqui, cantarmos todas as músicas, ouvirmos, participarmos de tudo, de todos os eventos da igreja, e o nosso coração continuar intacto, duro, fechado, longe de um arrependimento verdadeiro. Aí o culto deixa de ser uma resposta daquilo que eu vivo cotidianamente com Deus e passa a se tornar um hábito. Aos poucos, a gente começa a olhar o culto a partir de nós mesmos, a partir daquilo que nos agrada. Então, a gente avalia o louvor, a gente chega aqui e a música que foi tocada não me agrada, então o louvor não foi bom. Aí a gente avalia a palavra, porque se a palavra não me arrepia, a palavra também não foi boa. A gente mede a experiência do culto como se fosse um show nas nossas vidas. E aí a gente sai daqui exatamente da mesma maneira que a gente entrou por aquela porta. O arrependimento, meus irmãos, ele nos faz olhar para dentro. Ele nos faz reconhecer que Deus é santo. E que quem precisa ser transformado
são os nossos corações. E essa transformação acontece graças a Cristo, que se aproxima de nós, que Ele veio, que Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje isso nos permite olharmos para o nosso coração com verdade. Nos faz reconhecer o nosso pecado e quão falho nós somos. Os nossos erros, as nossas falhas. A gente consegue olhar isso sem nenhum desespero. O arrependimento agora, então, não se torna mais um peso nos nossos corações. É um caminho que nos traz de volta para perto de Jesus Cristo. E isso é o que o texto chama de nós sermos refinados como ouro e prata. E quando Deus faz esse trabalho no nosso coração, o texto diz que algo também muda na maneira com que nós prestamos o culto a Deus. Não é à toa que o versículo 3, do versículo 4, ele inicia falando assim: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. E é por isso que ele inicia falando então. Porque depois que o nosso coração é refinado, depois que o nosso coração é tratado, isso se torna uma consequência daquilo que Deus fez no nosso coração. O texto não nos diz que depois disso surge um novo tipo de culto. Não diz que Deus muda o que Ele espera de nós. O que muda não é a oferta, é quem oferece essa oferta a Deus. Somos nós que somos lapidados e refinados pelo fogo de Cristo. A nossa oferta, então, ela começa e ela volta a ser agradável ao Senhor, porque agora ela nasce de um coração purificado, de alguém que um dia foi confrontado, mas que teve o seu coração restaurado por esse confronto. Deus, ele não está procurando algo diferente no nosso culto. Ele está procurando um povo com o coração transformado de volta aos caminhos do Pai. Por isso que Malaquias diz, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Porque é o culto voltando ao seu lugar certo. Não como um hábito, não como uma performance, mas como uma resposta de um povo que vive diariamente cultuando a esse Deus. Deus não quer apenas a sua presença aqui. Ele quer o seu coração transformado. E no versículo 5, ele diz: virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Você que me escuta aqui hoje, não se engane, porque o Rei voltará. E neste dia, Ele não voltará para purificar as nossas vidas em silêncio, mas Ele voltará para estabelecer o seu reino e a sua justiça de forma definitiva. Quando Deus diz que virá até nós em juízo, não é uma ameaça. Deus não ignora o nosso pecado. Ele não fecha os olhos para a injustiça ao nosso redor. Ele não abandona a sua santidade em nenhum momento. O ímpio, ele pode até prosperar aqui e agora nessa terra, mas o juízo de Deus alcançará tanto o pecado visível quanto o pecado invisível. E é por isso que a lista que Malaquias apresenta deixa isso muito claro. Pecados religiosos, pecados sociais, estão todos descritos aqui. Nada passará impune ao justo juiz. Mas se você foi refinado por esse fogo, se você respondeu ao chamado de arrependimento, essa vinda, ela não te gera medo. Ela gera esperança. Ela gera esperança de que o mal não terá a última palavra nas nossas vidas. Ela gera esperança que se vivemos diante da injustiça, da exploração, do abuso, a volta de Cristo nos lembra que isso não ficará assim para sempre. A esperança da volta de Cristo é que Deus fará justiça aos que foram feridos, esquecidos e oprimidos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e todos aqueles a quem não tiveram voz. A esperança da volta de Cristo é que o pecado não terá mais domínio sobre a minha e sobre a sua vida. Aquilo que hoje ainda nos traz luta, nos cansa e nos envergonha, não fará mais parte da nossa história. A esperança da volta de Cristo
é que a santidade de Deus não será apenas proclamada, mas será plenamente estabelecida nos nossos dias. A esperança de Cristo é que o povo que hoje é refinado por esse fogo, um dia viverá sem dor, sem culpa e sem medo. A esperança da volta de Cristo é que esse mesmo Cristo que hoje nos chama ao arrependimento é o mesmo Cristo que nos receberá em glória. Então, por isso, para quem foi tratado, para quem foi alcançado por essa graça, a volta de Cristo não é um motivo de terror, é um motivo de esperança, meu irmão. Nós não aguardamos o dia do juízo como quem foge, nós aguardamos como quem confia no justo juiz e salvador das nossas vidas, porque Ele é isso, Ele virá para nos salvar e para julgar os vivos e os mortos. E se hoje, por acaso você nunca tem entregado a sua vida a Cristo, mas você foi incomodado e foi confrontado por essa palavra poderosa, é Deus pela sua graça chamando você para perto. Quando Deus se aproxima de nós, Ele desperta o nosso coração. E se hoje você percebe o peso do pecado, se hoje você percebe a necessidade de mudança na sua vida, se hoje você entende que precisa de Cristo para viver, isso é sinal da ação graciosa de Deus na sua vida. Reconheça o seu pecado diante de Deus. Confie em Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida. Descanse nessa graça que Ele te oferece hoje. Porque hoje é dia de responder ao Senhor enquanto há tempo. Então, não endureça o seu coração. Vamos orar? Pai, nós não somos merecedores, Senhor, dessa graça, Pai. Mas um dia o Senhor nos alcançou. E agradecemos porque hoje nós temos vida, Pai. Pai, que eu oro, Senhor, para que a minha vida e para a vida dos meus irmãos, para que esse arrependimento seja genuíno e verdadeiro todos os dias nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa se achegar com o coração tratado, refinado por Ti, Pai. Limpa as impurezas do nosso coração, limpa tudo aquilo que nos faz ter um culto indigno diante de Ti, Pai. Mas que esse refinamento, Pai, nos traga uma mudança de vida. Nos faça, Senhor, estar mais próximos de Ti, Deus. E eu oro para aqueles que nunca entregaram a sua vida a Cristo hoje, para que se sentiram confrontados com essa palavra nessa manhã. Que o Teu amor, que o Teu consolo alcance esses corações, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor alcança os nossos corações com graça, e é isso que eu oro hoje. Alcance o coração dessas vidas que porventura nunca entregaram a sua vida publicamente a Cristo, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso e nos alcançou com essa graça que hoje nos traz vida, que nos traz esperança de viver, Pai. É isso que eu te peço nessa manhã e te agradeço, em nome de Jesus.